Ontem, depois de um mês internado para tratar de um câncer no colo do útero, desculpe, gente, um câncer de cólon. Isso, um câncer de cólon. Edson Arantes do Nascimento faleceu aos 82 anos. O grande Rei Pelé acumulou durante a carreira um saldo de 1.282 gols. Ninguém nunca chegou nem perto dessa marca. A primeira vez que ele defendeu a seleção brasileira em uma Copa, ele tinha 17 anos e já chegou brilhando. No futebol mundial, ele virou referência e é conhecido nos 4 cantos do mundo. Um dia, chegando até a Casa Branca, o então presidente Ronald Reagan disse: "Eu sou o Ronald Reagan, já você não precisa se apresentar porque Pelé todo mundo sabe quem é." Você acompanha agora comigo a trajetória do nosso grande, do maior de todos os tempos, o nosso atleta do século, Pelé. Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, no sul de Minas. Dico, como era então chamado, sonhava em jogar como pai. O Dondinho era conhecido por ser um grande cabeceador e foi a estrela do Bauru Atlético Clube, o BAC, no interior de São Paulo. E foi no mesmo clube que tornou o pai famoso que o craque, ainda menino, deu os primeiros passos para tornar-se o rei do futebol. Começou jogando na categoria infanto-juvenil. Logo de cara, o garoto, magrinho, de apenas 11 anos, conquistou o bicampeonato entre os anos de 1954 e 1955. Além de vários títulos como artilheiro, ganhou também um novo apelido: Pelé. O goleiro do Vasco, da Gama, lá de São Lourenço, chamava Pelé. E aí os moleques começaram, acho que não entendiam bem, já começaram Pelé. Era Pelé. Mas foi no gramado da Vila Belmiro, no litoral paulista, que o rei conquistou uma legião de súditos. Aos 16 anos e apenas um mês depois de chegar ao clube, já estreava na equipe principal. A primeira partida oficial pelo Peixe foi contra o Corinthians de Santo André, no ABC Paulista. O time da Baixada Santista venceu por 7-1, com um gol do futuro rei. A estreia com o uniforme da seleção canarinho foi aos 16 anos, o jogador mais jovem a vestir essa camisa. E o jogo foi de peso, contra os nossos maiores rivais, a Argentina, no templo do futebol brasileiro, o Maracanã. Vitória do Brasil por 2-1, com o primeiro gol de Pelé pela seleção brasileira. Foi convocado para o Mundial de 1958 na Suécia. O primeiro gol dele em uma Copa foi contra o país de Gales e classificou o time para a semifinal. A disputa foi contra os donos da casa, que perderam por 5-2. Foi muita emoção para o menino, que desmaiou em campo. O menino de 17 anos desmaia de emoção e precisa ser atendido dentro de campo. Aos 17 anos, tornava-se o mais novo campeão do mundo. No Santos, tornou o clube praticamente imbatível. Foram 40 taças levantadas, 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista, sendo 9 consecutivas. Artilheiro da Libertadores, da Taça do Brasil e do torneio Rio-São Paulo. Aos 22 anos, o rei já contabilizava 500 gols. Em 1964, Pelé bateu o recorde pessoal de gols em uma mesma partida. Ele marcou 8 vezes contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 anos depois, viveria um pesadelo. O Brasil foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Mundo da Inglaterra. O rei foi responsabilizado pela tragédia e disse que teria pensado em encerrar a carreira. Pelé, uma pergunta. Corre notícias que você não quer participar de mais nenhuma Copa. É verdade, minha intenção é essa, porque eu já não tive sorte mais nessas 2 últimas que foi, então é melhor eu não tentar e naturalmente que em 4 anos as coisas podem mudar, mas Copa do Mundo eu prefiro não disputar mais. Ainda bem que a ideia não vingou. Logo veio a cobrança pelo 1000º gol. Em 19 de novembro de 1969, o gol viria. E foi de pênalti,
numa partida do Santos contra o Vasco no Maracanã. Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Correu pra bola, Pelé, parou, atirou. O feito foi dedicado às crianças. Em 1970, na Copa do Mundo do México, Pelé era a grande esperança dos brasileiros que viviam dias difíceis com a ditadura militar. Apesar da forte cobrança, os jogadores não decepcionaram e venceram os rivais italianos na final por 4-1. O Brasil conquistava definitivamente a taça Jules Rimet na última Copa disputada por Pelé. Linda trajetória. Eu falei sobre câncer do cólon. O cólon é uma parte do intestino, uma parte integrante ali do intestino e que é muito mais comum do que a gente imagina. Muitos homens são acometidos por alguns problemas do cólon. Bom, o rei teve uma passagem importante da vida aqui em João Pessoa, né? O nosso comentarista esportivo Cristiano Sacramento contou um pedacinho da história do rei do futebol aqui na nossa capital. Acompanhe comigo. A despedida do Pelé nos deixa a lição de que até o esporte mais popular e mais conhecido no mundo todo ficou órfão. O rei do futebol se despede e deixa como legado, para além dos vários títulos, a exemplo do tricampeonato mundial com a seleção brasileira, das várias conquistas com o Santos e, obviamente, da projeção pessoal. Afinal de contas, Pelé se despediu já deixando aí no seu histórico passagens como ministro, como embaixador. E eu lembro que em 14 de novembro de 1969, o gol de número 999 foi marcado aqui em João Pessoa, de acordo com vários historiadores e estudiosos do futebol. Na ocasião, o Botafogo iria celebrar o bicampeonato paraibano, um jogo festivo de entrega de faixas, pintou o Santos como adversário. O Santos, que estava em excursão pelo Nordeste, aceitou o convite do governo da Paraíba, que à época havia revitalizado o antigo campo do Boiçó, onde hoje funciona a Vila Olímpica Paraíba, e nessa partida aconteceu o gol de número 999 do rei do futebol. Inclusive não queria marcar a penalidade que lhe foi concedida, mas marcou, aceitou, portanto, e essa partida aconteceu, né, às vésperas daquele gol onde ficou marcado o gol de número 1000, daquele jogo onde ficou marcado o gol de número 1000 do rei do futebol. Pelé se despede deixando como mensagem a lealdade, profissionalismo e trabalho, porque trabalhou muito, foram mais de 1.200 gols na carreira e um legado que vai ficar pelas próximas gerações. No mundo, onde tiver alguém jogando futebol, essa pessoa vai se lembrar que existiu um rei. Um rei atende por um nome de 4 letras. Pelé. Eu quero desde já agradecer ao Cristiano Sacramento, que mesmo de férias mandou pra gente esse depoimento, essa história maravilhosa sobre o nosso rei aqui na nossa querida Paraíba. Também tem vídeo circulando na internet dele em Campina Grande. Ele aproveitou bastante, ele gostava muito aqui da nossa querida Paraíba. Nossa homenagem ao eterno rei Pelé. Gente, olha só, vamos falar sobre quem na Paraíba, autoridade.